Fala pessoal, vamos dar início aqui a mais uma operação ao vivo. Hoje a gente vai mercado 60 minutos de um canal que eu tinha deixado aqui há muito tempo. Agora eu vou tirar esse canal. Então a gente está numa região de trap zone nos 60 minutos, né? Seria entre a média de 20 e a média de 200. É uma boa zona de compra devido estar na média, né? Lembrando que a média ela é o preço justo, né? Então vai ter bastante traders posicionados na média, e até mesmo robô também, devido ser um ponto de preço justo. Por ter fechamentos acima, a gente pode pensar em compras nessa região. Porém, quem vai te falar vai ser o preço. Então, vamos só ficar atento. Teve um rompimento dessa linha, essa tendência de baixa, porém pode fazer um pullback, testar essa linha por cima, né? Pode ter feito também um mercado, pode ter sido uma MTR, né? MTR, ela tem como característica rompimentos da linha, reteste, né? Do fundo anterior, que pode acontecer, né? Pode vir fazer um reteste desse fundo e querer subir, porém não sei se hoje aconteceria isso, dela cair tudo isso, mas vamos ficar atento aqui. Vamos olhar também o diário, ver o que está acontecendo no diário. O mercado diário, eu deixei alguns pontos de posicionamento aqui, que seria essas mínimas anteriores, e ele está segurando o preço, essa é uma região de compra. Deixa eu só tirar isso aqui, antes que eu me esqueça. Vamos ver isso aqui. Isso acaba deixando ele deixa meu computador mais lento, né? Fica travando. Então, aqui. Falta 1 minuto para o preço abrir. Ele está deixando, tem essa queda, parou na média de 20, abriu o mercado. Vamos ver. Aqui abriu com um gap de alta, já abriu nas máximas, né? Anterior. Você lembra que eu gosto de traçar a máxima e a mínima. Máxima e a mínima do dia anterior. Pode, dependendo da barra aqui, pode ser um rompimento, né, da máxima. Vamos ver se vai dar continuidade. O que eu observo aqui na horas estendidas seria que o mercado veio dessa forte queda. Pode vir fazer um pullback, né, retestando a média móvel e querer dar continuidade para essa queda. Vai exatamente nessas máximas aqui. Deixa eu usar esse mercado aqui. Vou usar eu tenho essa linha de alta. O mercado está fechando. Deixa eu fechar essa barra aí.
Bom, falta 3 minutos para fechar a barra. Deixa eu ver minha filha ali. Já volto, pessoal. Só um segundo. Um minuto para fechar. Lembrando que 80% dos rompimentos falham, né? Então fica atento a essa falha de rompimento. Os segundos finais é importante para o preço. Né? O mercado está querendo dar continuidade no rompimento. Ó, fechou uma boa, né, barra a favor dos compradores, né? Dando início ao rompimento dessa máxima. O problema é que a gente está no trap zone, né, entre a 200 e a de 20 períodos, mas obviamente pela força da barra, ela tem chance de levar o mercado mais acima, e levou, foi comprada já no fechamento, mas assim, devido à região, você está numa região alta, caso esteja essa, caso o mercado esteja nessa região de lateralidade. Querendo ou não, o dia ficou bem lateral, porém foi um canal de alta. Aqui. Exatamente no topo do canal. Então, caso o mercado dê continuidade para esse canal, pode querer reverter, né? Deixa uma barra de sinal aqui. Pode ser exatamente como essas barras, né? Doji, que seriam pausas. Porém, início de mercado ele tem bastante momento, né? Para querer levar o preço mais acima. Vamos ver o que vai acontecer. No Globex.
pode estar sendo um pullback apenas, né? Ah não, já está. Caramba, forte esse agora. Testando as máximas, né? Interior, tentando reverter. E exatamente onde tem a média de 200 período e o topo do canal. Tem que aguardar o preço. Às vezes eu opero a primeira barra do dia, mas você tem que lembrar que são baixas probabilidades, né? E obviamente você tem que fazer algo de scalp. Então, vamos ver aqui a pontuação. Aqui eu já tenho, será que eu tenho 10 pontos? Já foi dos 10 pontos. Agora pode, caso ele feche acima dos 11, possa vir aqui, ó, no 15. Nada a se fazer ainda. Vamos aguardar o preço falar. Quando a gente deixa o preço, né, falar mais, a gente aumenta a probabilidade. Então, a gente pode até perder em questão de risco e retorno, pode até ter um risco maior, pode até mesmo ter baixo lucro, porém você está aumentando a sua probabilidade. O Albrooks fala muito sobre aumentar probabilidades, né? Então é importante você, sim, lembrar disso. Falta um minuto, então vamos aguardar. Para de segundos. Ele fez o teste dos 10, está fechando provavelmente acima dos 11 pontos e vem buscar os 15 pontos. Duas barras fortes compradoras, a barra 2, a segunda barra do dia, ela comprou já no fechamento da barra. Então ela tem força para pelo menos a segunda perna. Né? Região de 15 pontos é alvo, né? Vamos aguardar. Meio dessa barra pode ser uma região compradora. Caso eu rompa aqui, talvez eu vou entrar nesse trade no rompimento acima dessa barra. Dependendo dessa barra vermelha. Vai depender dessa barra, o que ela vai fazer. Se ela romper agora, eu vou deixar, vai ser em mim. É, perto das máximas, né? Tá um pouco diferente, né, o preço. Barra é maior. Aí fica confuso, né? Para saber o que você opera. Então vamos ficar focado aqui mesmo. Não vou nada de outra. Barra está revertendo, né? A segunda barra já fechou abaixo do. Já está fechando, não, desculpa, já rompeu o meio dessa barra. A gente tem o topo desse canal, né, de alta, fez um rompimento, pode estar falhando. No hora estendida, está falhando também, romper esse topo anterior. Fez uma volta em V aqui, né? Lateralidade, pessoal. Tá alto na lateralidade, venda é plausível, né? Vender alto e compra baixo.
entre barras são pontos fortes, né, compradores, deixou um baita gap, né, nessa barra a favor do movimento. Em lateralidades, todos os gaps são fechados, então é isso que a gente tem que ficar atento. Se caso deixe esse gap, é sinal de força. Temos o gap de alta ainda, a favor do movimento, que é aquela barra, né, provavelmente. Essa barra aqui. Não, essa é a segunda barra do dia. Gap seria essa região. Há de se fazer ainda, vamos guardar. Média de 60 foi na média, como eu disse, que era uma região boa para os compradores, por estar na média, e também por ser a média de 20, com a média de 200 acima, né, no trap zone. Porém, é muito difícil você fazer algo no início do pregão, porque ao mesmo tempo que você pode ganhar muito dinheiro, você pode perder também, porque tem muito momento, né? Então, vão aguardar. Tá na conta real já aqui. A qualquer momento minha filha pode acordar, então caso ela acorde eu vou encerrar as operações aqui. Não fiz nenhum trade ainda, então vou aguardar. Para quem não viu a explicação da primeira e segunda, então a primeira barra foi um gap de alta, uma forte bull bar, né? Ela rompeu essa linha, seria a máxima do dia anterior, deixa eu anotar aqui, high of yesterday, e essa aqui é o low of yesterday. Então aqui seria a mínima do dia anterior e a máxima do dia anterior. Eu estou colocando em inglês pelo fato que, como eu estudo com o Brooks, é importante eu colocar alguns pontos em inglês, senão eu vou, na hora de observar ele treinando, fica um pouco difícil de você entender o que ele está dizendo. Os 15 pontos não foi testado ainda no real time. Eu não sei como seria esse mercado aqui para falar questão da hora, porque tem a hora estendida, que seria o ETH, que ele não fecha, ele só tem uma hora de pausa diária, né, das 2 da tarde aqui no horário de Vancouver até 3. Porém, esse aqui ele fecha. Então, todo dia, 1 da tarde aqui, no horário de Vancouver, ele vai fechar. Por isso que você vê muitos gaps aqui, né? Porque ele fecha. Então, primeira barra, uma forte barra compradora, fechando na máxima, com possibilidade de ter pelo menos mais um reteste acima. E a média de 200 período é magneto. A barra 2, ela já foi comprada exatamente no fechamento da barra 1. Testou a média de 200, rompeu, fechou acima, perto das máximas. Porém, pode ter sido um movimento climático, né? E se você olhar no hora estendida, ele estava no topo anterior, né? Testando o topo anterior. Ele sentiu e voltando. Terceira barra foi uma barra de reversão para os vendedores. Demorei para vender, mas agora já vou entrar vendido aqui para reteste da abertura. Teste da abertura do dia. Caso ela volte contra mim, eu saio da operação e está tudo certo. Se isso aqui for climático, ele pode vir testar a abertura do dia. Porque essas barras juntas seriam climáticas, né? Caso esse movimento seja climático. Opa, o que eu fiz aqui? Não quero ficar aqui. Aqui ele fica... Ele acaba seguindo o meu preço, né?
Lembrando que pode ser também o reteste, né, nesse ponto de breakout. Eu acabei vacilando aqui, porque isso aqui é um ponto de breakout. Ele faz um reteste por cima e pode dar continuidade nessa alta. Mas se for o caso, eu viro a mão também, não tem problema algum. Eu estou acreditando na questão também, por ser alto no canal, né? Vem esse canal de alta, ele pode querer retestar o meio desse canal, né? Porém, no caso, ele está parando no meio do meio, né? Então, o ponto de breakout é um ponto de que traders estão posicionados, né? Mas eu estou acreditando também no reteste da abertura do dia. Então, pode ser um alvo plausível fazer o reteste do, do início da abertura, né, do dia. O meu risco retorno aqui não está favorável, né, se você observar. Porém, você tem que fazer o que o mercado te oferecer. Na verdade, eu teria que ter entrado aqui no rompimento dessa barra, que eu acabei viajando na maionese, não fiz a entrada. Por que eu entraria? Porque eu já tinha falado no início que aqui poderia ser uma falha de rompimento, né? Então, acabei não observando corretamente. O ATR está 6, né? O preço pode vir buscar 6 pontos, né? O ideal seria 3 pontos. Eu buscar 3 pontos, o máximo que seria aqui, ó. Já estaria nos 3 pontos, né? Então o ideal era eu sair nesse preço aqui, que o Brooks ele fala bastante em relação, na verdade foi um dos traders que trabalha com o Brooks, que é a Rose, que ela fala bastante sobre o ATR, então sempre buscar alvos 50% do ATR, que seria os 3 pontos, né? Mais ou menos, seria sair nessa região que exatamente é o breakout, né? 30 segundos, vamos ver o que o preço vai fazer. Importante que ele feche. Deixa eu ver se ele já fez os 10 pontos também. Tem que ficar, aqui fez os 10 pontos. Aqui é os 10 pontos. Uma região forte de lucro, deveria ter ficado atento a isso também. Então, o mercado, ele não... Assim, você tem que pensar muito rápido, pessoal. Ele é de alta performance. Então, quero que ele feche pelo menos acima abaixo aqui dos 6 pontos, né? 6. Ele querer ter... ele deixou um pavio abaixo, esse é sinal de fraqueza. Pode querer reverter, né? Mas seria interessante ele fazer o reteste da abertura do dia. Eu deveria ter me atentado à questão dos 3 pontos, que é importante, né? Do ATR. E questão dos 10 pontos também, que ele normalmente ele para ali nos 9. Ele sempre tira um ponto antes. Porém, a abertura do dia é magneto, então eu tô com probabilidade a meu favor nesse momento por ser lateralidade, né? A terceira barra foi uma barra que reverteu o movimento da barra, como chama, da barra 2, né? E aí a quarta barra, ela não foi uma excelente barra vendedora, mas ela fechou abaixo do seu ponto médio, como eu posso observar, né? Foi feito o teste da abertura. Próximo teste é a mínima. Caso ela falhe no reteste da mínima, os compradores podem querer levar para o topo do canal. Olha para você ver, pessoal, como regiões de alvo são importantes, né? Se você observar, provavelmente aqui está tá acima dos 10 pontos, né? Bom, aqui seria... Aí tem também o que? Ordem stop, que é quando você compra o rompimento, né, dessa barra para baixo, né, no caso, a favor do movimento. Então aqui os traders vão buscar 5 pontos e 10 pontos. Então aqui já buscaram 5 pontos, exatamente. É isso, pessoal, que é importante você ficar atento no mercado americano. Quando você compra acima de barra,
no caso aqui, fica atento nos 5 pontos. Sempre traders vão tirar lucro nos 5 pontos. É muito comum aqui. Ó, 5,50, pessoal. Não tem como você não acreditar nisso. Agradeço a Rose, que ela é fantástica, fenomenal. É impressionante essa trader, é uma das melhores que eu já vi no planeta. Ela é muito... Pessoal, vocês têm que aprender inglês para poder observá-la. Vale muito a pena. Ela tem alguns vídeos no YouTube, mas ela deixa no privado. Eu não sei se qualquer pessoa pode ter acesso ao Discord dela, que é eu tenho acesso ao Discord porque eu comprei o curso do Al Brooks. Então, ela passa muita informação. E quando ela está operando ao vivo no mercado, obviamente no Discord dela ela não alimenta, né? Porém, olha como o mercado ele não é um mercado de qualquer, ele não é bagunçado, né? Ele tem os seus motivos, né? São operados por robôs também, a maioria das instituições tem muito robô. Então, ele fez 5,50 e abaixo dessa barra, acima da barra 1, 5,50. Abaixo da barra 3, 5,50 parou. Isso não é algo que você tem que duvidar, pessoal. É algo que o mercado ele faz porque, como ele é movimentado por robôs, é muito comum que isso acontece. Alvos repetitivos, né? Seria tanto na alta quanto na baixa fez a mesma pontuação. Isso é algo aleatório? Não. Isso tem um motivo por trás, né? Desses robôs, né? Tá fazendo esses alvos de scalp. Aqui a gente está no mercado de ordem limitada, limitando o preço de cair abaixo dessas regiões e subir acima dessas regiões no momento. Então, no momento é lateralidade. Fechou o gap, se caso houvesse. Porque se essa barra não tivesse fechado abaixo, ele poderia ter ficado um gap entre essas barras. Porém, fechou. A queda também não deixou gap, como você pode observar. Também não deixou gap essa queda. Na verdade, o gap entre o fechamento dessa barra e a abertura tá um gap negativo. Se você imagina, o Al Brooks ele enxerga assim, ó, pega a primeira barra, tem a segunda e tem a terceira. Você arranca a segunda barra, como se você só tivesse a primeira e a terceira. Então ficou esse gap negativo aqui. Ó. Por quê? Porque tem um pavio. A quinta barra foi um doji. Ela foi uma barra que testou próximo da mínima do dia, né? Porque a gente tem que esquecer essas barras aqui, pessoal, no momento. Quando a gente fala do diário, né? Quando a gente está falando desse movimento diário, a gente tem que esquecer essas barras. Então a mínima do dia é essa aqui. Quando eu fechar esse mercado, amanhã, caso isso seja mínima, eu vou traçar essa linha aqui. Exatamente aqui como ela é a mínima do dia 21 de agosto. Então, ela chegou nas mínimas, reverteu, fechou uma barra de reversão. Um doji, né? Na verdade, se ela tivesse fechado assim, pelo menos na máxima dela, seria uma boa barra de reversão. E num ponto extremamente estratégico. Porém, você vai estar comprando um pouco alto, né? Você vai estar comprando no meio dessa lateralidade. E o Al Brooks ele fala que você tem que se posicionar apenas nas extremidades. Meio, nada a se fazer. Porém, você sabe, né, pessoal? Caso você compre, você pode fazer esse lucro, pode acontecer de vir testar o topo, só que o seu risco ele está muito maior. Então, olha a diferença de você se posicionar na mínima, não foi ativado a sua compra. Se você se posicionou no fechamento, que seria a abertura, você teve um risco, a gente chama de risco, o Brooks chama de risco real, de 1,5 ponto. Nesse exato momento, você já estava fazendo pelo menos
de 1,5 você já estaria com pelo menos uns 4 para 1, pelo menos. Você já estaria fazendo 4 para 1. Então, olha a diferença, né? É que como você está quando você está posicionado, é muito difícil você virar a mão logo de cara. Então, são coisas que eu não consigo fazer ainda. Não sei quando eu iniciarei a reverter mão, né? Em vez de sair num scalp de lucro ou alguma coisa do tipo. Lembrando também para vocês verem, eu não estou operando quando vocês não estão olhando, então vocês sabem, eu estava com 50 e 90 e alguma coisinha. E agora, como eu fiz 11, tem que lembrar que é $1 vai para a corretora. Então eu estou sendo bem honesto, quero operar justamente quando estiver junto com vocês, porque isso está me trazendo disciplina, isso é importante para mim. Obviamente quero fazer mais alvos longos, mas ainda estou no desenvolvimento, ainda estou estudando bastante, busco me atualizar também nesses estudos, né, porque muitas coisas novas vai acontecendo, né, e a gente não, se a gente ficar parado, a gente não vai aprender. Então eu tenho que estar sempre atento ao que o Allbrook está postando, porque de repente ele está falando coisas diferentes, mas normalmente ele já tem a base feita, então é muito difícil ter algo muito diferente, né? A gente tem que tomar cuidado com uma coisa que eu não observei e é muito relevante, são as notícias. Então a gente vai no investing.com, vamos observar aqui, isso é muito importante porque a notícia pode destruir o seu trade, né? Então a notícia ela não vai mudar a direção do mercado muitas vezes, mas ela pode te estopar à toa, né? De repente eu poderia ter tido uma notícia, ela veio, rompeu e voltou, né? Por ser uma lateralidade. Então, tem que ficar atento a isso. Hoje não tem notícia alguma. Vocês podem ver aqui, ó. Não tem nada de notícia. Isso é muito bom. Essa barra é a 1, 2, 3, 4, 5, a sexta barra do dia. Sexta barra do dia, ela tá. Caso ela feche essa forte barra, ela tem potencial para ir mais acima. Porém, eu estou comprando alto na região da lateralidade, mas eu estou acreditando nesse rompimento. Vamos ver. No meio dela são pontos de onde traders vão estar posicionados. E ela vai ser o meu stop, no caso. Se ela for uma barra climática, ela vai retestar a abertura dela. Mas ela tem força suficiente para levar o mercado um pouco mais acima. Porém, pessoal, essa aqui pode ter sido a segunda perna e pode ter me armadilhado. Porém, essa barra foi muito forte, então ela tem força suficiente para deixar o mercado always in long. Agora é só aguardar, foi uma forte barra, ela rompeu todos os fechamentos anteriores e fechou acima da máxima. Foi muito relevante, porém eu esqueci de ver de novo a pontuação. Provavelmente fez os 15 pontos. 12,75. Bom, pode vir buscar pelo menos os 15. Ainda não foi o mercado de ordem stop, né? Ninguém ganhou dinheiro praticamente ainda com ordem stop, né? Ganhou pouco, né? Foi scalp, né?
a gente tem que pensar o quê? Traders que compraram o fechamento, que foi o meu caso, dessa barra, caso essa barra a 7 feche uma barra vendedora, isso vai nos desapontar e a gente pode querer sair no 0 a 0. É muito comum isso acontecer. Tem que encontrar compradores aqui nessa região, que é a metade do... Seria 50%, uma região boa de encontrar compradores. Pode ser também mais uma falha, né? De romper esse canal. Porém, ainda estou acreditando nessa alta, devido à região que a gente está no 60 minutos. Né? A gente vem dessa região, nos 60 minutos fechou uma ótima barra compradora, porém tem que romper isso aqui. E caso rompa, a gente tem um alvo, pelo menos isso aqui, ó, para cima. Os minutos finais, é importante, 1 minuto e meio, né? Bom mercado puxar agora, nesses finais. No minuto final é importante compradores começar a agir, que senão vendedores vão começar a querer dominar o mercado, né? Pelo menos por ser uma lateralidade. Esse aqui tá atrapalhando muito a visão, né? É bom no minuto final puxar agora, virar compradora. Ela testou 50%, encontrou compradores, é normal. Traders desapontados podem sair desse trade também, já saíram no 0 a 0. Eu ainda não imaginei o alvo que eu possa buscar, mas pelo menos assim, se eu conseguir pelo menos essa barra para cima, vai depender do que vai acontecer nessa barra agora. 14 segundos, 12, 11. Seria importante ela fechar compradora, mas caso ela feche vendedora, vai desapontar os comprados e pode ser que ela, né, que no reteste das máximas, pode ser que compradores existam, né? Isso desapontou os compradores, né? Que comprou o fechamento dessa barra. Era importante ele romper. Vendedores, isso pode ter sido lucro também, pessoal. E vendedores, caso eles estejam posicionados, se ele posicionou o stop dele aqui, pode vir querer buscar o stop e reverter, né? Fazer apenas ganhar liquidez no mercado. O mercado está lateral, né? Compras, venda, aqui seria uma região de venda, seria mais plausível vender do que comprar. Sétima barra do dia foi uma barra vendedora, desapontando os compradores dessa forte barra compradora. Eu quero continuidade desse movimento. É importante romper agora. Vamos, rompa isso aí, cara. Tá tendo dificuldade, provavelmente traders estão saindo de suas posições do 0 a 0, como eu já estou no 0 a 0, né? Porém, eu vou continuar. Vou ver o que vai acontecer. Pelo menos. Deixa eu ver a pontuação. Tem 15 pontos, que é um alvo plausível. Tem 20 pontos. Pode ser mais ou menos aqui, né? Ficar no lateral e bater aqui nos 20 pontos. Pode ser, seria uma região. É um mercado que tem dificuldades para romper, porém está encontrando vendedores, né, nessa região. Caso ele rompa, ele pode ter barra de desistência, né? Pode ser uma barra de desistência agora.
A TR está de 6, então o ideal é pegar 3 pontos acima desse movimento, como diz a Rose. 3 pontos nessa região. Eu queria mais força, tá? Então, o mercado tá querendo romper, mas ele tá indeciso ainda. Deixou esse gap aqui a favor do movimento de alta, né? Pode ser que essa barra tenha deixado o mercado always in long, porém isso aqui pode caracterizar a segunda perna, né, dessa alta, da primeira, segunda. Como essa pode ter sido a primeira, segunda, e essa aqui pode ter sido uma armadilha para os compradores. Encontrou bastante vendedores acima, né, de barra. Como eu falei, provavelmente traders desapontados saíram desse trade. Mas ainda estou acreditando, né? Essa barra foi uma barra muito forte. Então vou esperar. Caso ela demore muito, eu saia desse trade, no 0 a 0, que seja. Tá falhando, né, o rompimento. Eu queria que ela fechasse. Essa barra tem que fechar pelo menos acima desse fechamento. Seria importante para o preço. Caso não feche, talvez eu não sei, eu vou ainda analisar, mas é importante fechar acima desses fechamentos anteriores. Um minuto agora é importante puxar, pelo menos deixar o preço para acima dessa região. E isso aqui também o mercado pode querer imaginar uma wedge. Aqui também está vendo pode ser que seja uma wedge. Realmente é ponto de wedge. Ai, caramba. Será que o mercado vai ver isso como uma wedge? Que daí, que esse mercado, esse hora estendida aqui pode tá deixando, pode estar vendo o mercado como uma wedge. Fechou uma péssima barra. Fechou uma péssima barra para os comprados e para os vendedores também. Vendedores não vão vender abaixo dessa barra porque ela não é uma barra de sinal. Porém, pode encontrar compradores abaixo de barra, vendedores, lateralidade, no doji. Queria muito que ela tivesse fechado acima desse rompimento. E eu estou já imaginando sair no 0 a 0. Caso o mercado me dê a oportunidade, né? Senão, vai me estopar aqui. Estou exatamente no 0 a 0, financeiramente falando. Pode ser a segunda perna para os vendedores também. Tá tendo um momento para os vendedores. Pode ser uma barra de desistência agora pros vendidos, né? Seria importante o mercado começar comprando essa região. Mas essa barra aqui, ó, desapontou. Devia ter saído. Porque normalmente quando desaponta, os vendedores rapidamente já saem dos trades. Só que isso aqui é algo de lateralidade, certo? Então, na lateralidade, o preço te deixa 80%, tem 80% de chance de sair do 0 a 0. Como eu já tive, né? Porém, eu estou muito alto nessa região. Deixa eu ver o risco financeiro.
108. Quero compradores agora nessa região, não deixando o preço fechar abaixo da mínima dessa barra. Porém, tem 2 minutos ainda. O mercado está mais favorável para os vendidos no momento, por ser uma região vendedora, né? Ser alto nesse canal. Nada de se fazer ainda. Traders armadilhados vão provavelmente adicionar contratos em pontos estratégicos, né? Mínimo, interior, até mesmo na abertura dessa barra, por ser uma barra climática, né? Vai ter o reteste, com certeza vai ter reteste dessa abertura, porque tá na cara que foi uma barra climática. Olha lá, reteste aqui. Vai ter compradores posicionados aqui, com certeza. Inclusive, poderia fazer uma compra aqui para adicionar um contrato para ficar mais ou menos aqui nessa região. Caso o preço vá aqui, ele vai me estopar. Então, fiz uma compra nessa região para tentar sair no 0 a 0. Vamos ver. Vou encontrar compradores nessa região. Então agora, vou tirar esse canal aqui. Tem muita informação. Caso volte para o 0 a 0, eu vou sair. Deixa eu ver aqui agora. É, exatamente. Mas essa barra foi uma barra forte a favor dos vendidos. Bom, essa vai ser minha última chance. Não vou adicionar contrato mais, porém, se o mercado não segurar aqui, eu vou ter que estopar. Fazer o quê? Aqui eu tenho o teste da máxima anterior, no dia anterior. Caso segure e volte aqui, vou estar saindo no 0 a 0. O mercado provavelmente deixou always in short esse movimento aqui, porém ainda região de lateralidade, nada a se fazer. Deixa eu ver aqui. $13 pontos. Queremos fazer 15, seria teste da média.
preciso que o preço rejeite essa região, exatamente onde está ali, perto da média. Vamos, compradores. Os vendidos estão gostando, né? Sem vergonha. Para desapontar. Vamos ver qual vai ser o fechamento dessa, porque o mercado ainda está desapontando, né? E obviamente tinha vendedores abaixo dessa barra e no fechamento, porque isso aqui foi uma boa barra de sinal para os vendidos. Porém, o mercado pode também desapontar os vendedores. E, obviamente, o fundo do canal, dessa lateralidade, é alvo de lucros, né? Então, pode ser que eles vão retirar lucro também nessas regiões, que é o que está acontecendo, né? Como você pode ver esse pavio por enquanto. Na verdade, já tiraram, mas nada impede que eles vendam mais, né? Perto da mínima dessa barra. Sobreposição de barra são lateralidades, né? Por mais que fechou aqui, mas querendo ou não, ela foi uma barra sobreposta. Em 20 segundos, eu queria que ela fechasse positiva, para pelo menos levar o mercado ao reteste desse fechamento aqui, ó. Ou até mesmo dessa abertura. O follow through dessa barra ainda tá ruim, né? Que continue assim, para pior. Não foi uma excelente barra de sinal de follow through, mas querendo ou não, foi uma barra vendida. Então, foi bom para os vendedores de qualquer forma, porém, o pavio deixou sinal de fraqueza, né? Só que vendedores estão gostando, né? Dessa barra, porque é uma barra vendida, independente se tem pavio ou não, mas ela é vendedora, então. Porém, ainda região de lateralidade, né? Do canal, pode ser que eu me estope, né? Então, tá. eu vou, eu vou posicionar meu stop aqui e se estopar tá tudo bem. A gente busca nova oportunidade ou até mesmo não vou treinar mais hoje. Mas vai depender do que essa barra vai fazer. Caso ela... Porque querendo ou não, os vendedores ficaram desapontados com essa barra também. Porém, por ser vendedora, né? No caso essa aqui foi vendedora contra uma compradora. Então, com certeza eles ficaram desapontados. Essa aqui desapontou por não estar fechando, pelo menos renovando mínimas. Mas por ter fechado vendedor ainda, isso foi bom para os vendedores. O que não pode acontecer é a terceira barra fechar vendedor. Aí o mercado vai gostar da venda. Então era importante agora ter compradores nessas regiões. Ainda estamos num comportamento de lateralidade. Teve não renovou mínima ainda, né? Isso ainda está bom para os compradores. Aqui renovou máxima, foi péssimo para os vendedores, porém os vendedores estão tentando levar o mercado mais abaixo. Só que compradores estão nessa região. Aqui é a região de venda.
Mas ó, rompeu a mínima, bom para os vendidos. Se fechar abaixo, pode deixar o mercado favorável aos vendedores. Reteste da mínima. Bom, vai me estopar, tudo bem. Caso feche uma forte barra vendedora, eu posso pensar em entrar a favor desse movimento. Porém, eu vou estar entrando baixo nessa lateralidade. Testou a mínima já do dia e encontrou compradores. Mercado tirando lucro também. R$ 71 de perca. Caso venha me estopar aqui, provavelmente vai ser uns 80. Vai comprar, não deixa esses caras aí não, velho. É importante o preço não fechar abaixo da mínima. Último minuto. Importante que os compradores levem essa barra pelo menos a fechar a compradora. Caso traders adicionem o contrato na região da mínima, quem comprou fechamento, 50% está aqui, ó, nessa região. Mas não vai, talvez não vai conseguir sair. Tudo bem, faz parte. Como eu também me armadilhei e não consegui sair. Mesmo que eu tivesse comprado nessa região, não teria conseguido. Então, fui estopado. Não vou treinar mais hoje. Foram 95 de perca. Praticamente zerei minha conta. 50.100 que tava. Perdi todo o meu lucro. Fechou uma forte barra. Porém, ela tá baixo nessa região. Vou aguardar. Caso venha um pullback. Ela tá bem forte. Entra nessa região. Para pelo menos vir buscar o fechamento do gap agora. De 2 contratos. Não sei se eu vou conseguir fazer um alvo, um lucro de scalp aqui, mas pelo menos vai diminuir um pouco da... Essa queda tá bem forte, né? Deixando gaps também. Então, entrei a favor desse movimento. Isso aqui pode ter sido uma barra de desistência já, né, dos compradores. E obviamente tinha stops aqui no... Como o meu também estava posicionado. E vamos ver pontuações. Sair desse trade, porque o horário já não vai ser muito forte para mim. Aqui seria alvo, 20 pontos. Olha pessoal, fiz um scalp, tomei um stop e agora fiz mais um scalp. Eu saí com baixo, pelo menos voltei para a região
acima do lucro, né? Tô com, se você colocar aqui os 3 dólares, né, por contrato, foi em 5 contratos no total, então meu lucro provavelmente é de 19, 16, 17 dólares. Tá muito forte essa venda, tem mais potencial, porém eu vou encerrar por aqui. Eu não vou tradar mais hoje, então foi bem legal. O que eu pude aprender? Esperar, né? Rompimento, é sempre importante esperar o follow through. Eu não esperei, acabei comprando no fechamento dessa barra. Adicionei um contrato na região de algo que seria reteste dessa mínima, né, que foi o início dessa barra climática. Não consegui sair no 0 a 0. Se eu tivesse adicionado na mínima do dia anterior, também não teria conseguido sair no 0 a 0, né, a não ser que eu adicionasse 2 contratos, não para ficar com 33%, provavelmente daria chance para sair. Deixa eu só confirmar. Caso eu tivesse adicionado 2 contratos, 33% seria mais ou menos nessa região. Também não sairia no 0 a 0. E depois eu fiz um scalp a favor do movimento de queda, comprando com 2 contratos, eu acho que foi 2 contratos que eu comprei. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela ajuda aí de sempre. E vamos melhorando a cada dia. Valeu!